o tema de hoje, baseado nos versículos 17 a 23 da Epístola de Judas, é o seguinte, preste bem atenção: prevenção contra os falsos mestres. Talvez essa seja a pregação mais importante, né? Tudo aqui é importante, mas é a pregação que você mais tem que prestar atenção: prevenção contra os falsos mestres. Hoje em dia a palavra profilaxia está muito em uso, dada a manifestação acelerada de doenças. Então, medidas profiláticas contra os falsos mestres também é necessário, né? Medidas preventivas, né? Então, a prevenção contra os falsos mestres são hoje mais do que nunca necessárias. Este é um dos objetivos da pregação expositiva. Por que os pastores têm que pregar mensagens expositivas para o povo de Deus? Porque as pregações expositivas instruem e fortalecem os crentes, o povo de Deus, para não ser enganado. O que é pregação expositiva? Quem se lembra? Pregação expositiva é a aplicação de textos bíblicos escritos no primeiro século ou no Velho Testamento para a vida e problemas e necessidades dos crentes do século 21. Então, cada pastor ele deve procurar se especializar na pregação expositiva. Não é isso que nós vemos por aí, pregação expositiva. Daí a fraqueza dos crentes. O que os pastores fazem? Eles pegam uma palavra, um título e pregam e fica procurando texto na Bíblia que dá certo apoio àquela palavra, né? Mas aí não é saudável para a igreja, porque a igreja não se familiariza com a Bíblia, primeiramente, e a igreja não fica de posse do conteúdo da Bíblia e das verdades bíblicas e enfraquecem, né? Então, daí a importância da pregação expositiva em todos os tempos da igreja, e hoje mais ainda, por causa da proliferação da falsa doutrina, que é o carro-chefe o propósito dos falsos mestres. Então, nesse texto que nós lemos, de Judas, versículos 17 até o versículo 23, é prevenção específica contra os falsos mestres. Certo? E a mensagem vocês já sabem, a mensagem é que você deve se prevenir contra as investidas dos falsos mestres. O verbo dever aqui é importante. Você deve se prevenir contra as investidas dos falsos mestres. Porque se você não se prevenir contra as investidas dos falsos mestres, você não vai poder obedecer à exortação que Judas lhe deu lá no versículo 3. Qual foi a exortação? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me sentia obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Para você atender essa exortação, você precisa estar preparado, né? Se prevenir, né? Usar as ferramentas corretas. Então o crente precisa aprender a usar as ferramentas doutrinárias da Bíblia para se prevenir contra o falso mestre, né? Então, repetindo a mensagem,
para você não esquecer, guardar no coração, você deve se prevenir contra as investidas dos falsos mestres. Certamente você vai receber uma investida, um assalto de algum falso mestre, ou seja, pessoalmente, ou seja, pela televisão, ou seja, pela internet, né? Seja um vizinho, seja alguém, uma visita. Está cheio, os falsos mestres estão nas ruas aí, está cheio, eles estão transitando igual formiga, só falta trombar com o falso mestre aí, né? E os que não estão na rua estão na televisão, né? E na internet, espalhando o seu veneno, né? Para tentar induzir e enganar os incautos, os imaturos, né? Os não preparados, os não prevenidos. Portanto, você deve se prevenir, né? Agora a pergunta é: como eu vou me prevenir, né, contra os falsos mestres? Aí Judas dá as indicações, né? A primeira indicação de Judas é: lembrando do que já disseram os apóstolos antes de Judas, certo? Judas parece ser um dos últimos a escrever, né? E ele está recomendando o seguinte: vós, porém, amados, versículo 17, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é simples. Como eu vou me preparar? Eu vou lembrar das advertências antigas, né, dos apóstolos. Claro, para isso eu vou ter que ler a Bíblia, não faltar à igreja para ouvir as pregações, né? Então, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras. Então Judas está mandando a gente fazer voltar atrás um pouco e ouvir o que disseram os profetas, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui. Aí eu convido vocês rapidamente a fazer uma digressão e lembrar alguns, né? Então, já que ele manda lembrar, vamos lembrar. Vocês lembram aí de alguns apóstolos que fizeram algumas palavras de algum apóstolo falando sobre os falsos mestres? Eu consegui lembrar de alguns aqui, ó. Paulo, no capítulo 20 de Atos, vamos abrir lá no capítulo 20 de Atos, versículo 29, capítulo 20, versículo 29. Ele diz, primeiro diz aqui, começando do versículo 17, ele estava em Mileto e mandou a Éfeso chamar os presbíteros das igrejas lá em Éfeso. E ele disse muitas coisas, né? E no versículo 29 ele disse: eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois da sua morte, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, Paulo está advertindo que os falsos mestres saem de dentro de nós mesmos, ou seja, do cristianismo, certo? Porque nós vamos estudar, depois aqui eu vou fazer uma ou duas pregações sobre as marcas das seitas, né? Então nós vamos aprender o que é uma seita, né? Por exemplo, lá nós vamos aprender o que é uma seita, né? Por exemplo, budismo é uma seita? Quem acha que budismo é uma seita? Ergue a mão. Budismo não é uma seita, né? Islamismo é uma seita? Confucionismo é uma seita? Não, confucionismo não é uma seita. Shishonoye é uma seita? Não. Então, seita é toda religião saída de dentro do cristianismo e reivindica ser cristão, tá certo? Só que as doutrinas deles não são cristãs.
de acordo com a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Então Paulo diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. E por falar e que dentre vós mesmos, veja o que o apóstolo João diz na primeira epístola, capítulo 2. Apóstolo João. Olha, no capítulo 2 ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Anticristo é outro nome para falso mestre. Aqui João não está afirmando que o anticristo já veio, né? Aqui João está falando do espírito do anticristo, das características do anticristo. Pessoas com as características do anticristo, tem muitos espalhado pelo mundo fora, e está se multiplicando cada dia. Agora veja o versículo 19: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A maioria das seitas saíram de alguma denominação evangélica, bíblica, séria, né? Saíram do meio batista, saíram do meio presbiteriano, saíram do meio metodista, né? Saíram do meio menonita. Então eles estavam nessas igrejas, sendo edificados na palavra de Deus e tudo. De repente eles saíram, e normalmente eles saem e montam uma igreja para eles, né? Aí toca o barco e progride, né? Aí no capítulo 20, já que Judas diz para a gente lembrar das palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala isso, mas diz para os pastores que ele chamou de Éfeso, a Mileto, ele diz: olha, siga o meu exemplo, né? Eu jamais deixei de vos ensinar a palavra de Deus. Aí ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo estava dizendo para os crentes nessa época que quem se desviar não é por falta de ensino. Aqui na igreja, a gente esforça para ensinar toda a verdade, toda a palavra de Deus, de modo que quem se desviou ou irá desviar no futuro, não é por falta da palavra de Deus, é porque você era um incrédulo, como diz aqui, era um lobo no meio de nós, como diz o versículo 9: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Esse é o que o falso mestre faz. Ele fala coisas pervertidas, ou seja, ele perverte a Bíblia, torce a Bíblia, né? E dá significados da Bíblia que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas como ele sempre usa jargões bíblicos, palavras e até nomes de doutrinas bíblicas, aí é fácil ser enganado. Vamos lembrar mais de um? 2 Pedro, capítulo 2. Aí eu vou ler só o comecinho aqui, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, aqui Pedro está lembrando, nós estamos lembrando das palavras de Pedro, o apóstolo, né? E Pedro, por sua vez, está lembrando dos tempos do Antigo Testamento.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá dentre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse dia eu vi um falso mestre desses que estão na internet explicando o livre-arbítrio, né? E ele tentar explicar o livre-arbítrio, crer no livre-arbítrio, é negar a soberania de Deus. Porque o Deus é livre-arbítrio, quer dizer, eu tenho o poder de decidir para onde eu vou, para o que eu quero, se eu quero Deus, se eu quero o céu, se eu quero o inferno, se eu não quero. Eu tenho o curso da minha vida, é eu que decido. O dia que eu vou morrer, sou eu que decido. Não, o dia que eu vou morrer, eles não dizem assim, não são tão exagerados assim. Mas diz que livre-arbítrio significa o poder de escolher o seu próprio destino. Isso é negar a soberania de Deus, porque quem escolhe o nosso destino é Deus, né? Então, Pedro já... Então é importante, depois vocês em casa, lê esse capítulo de Pedro, capítulo 2 de Pedro novamente, ele vai até o fim falando dos falsos mestres. Mas Judas mandou que a gente se prevenisse contra o falso mestre, recordando o que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo falaram. Vamos recordar mais um? 2 João, versículo 7. Quer ver? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Na época de João, hein? Primeiro século. Nós estamos no século 21. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, na época de João, eles negavam totalmente o nascimento virginal de Cristo, e a Cristo sendo ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Começou a surgir na época de Paulo, na época de João. Por isso que Paulo escreveu ali a Epístola de Colossenses, foi para refutar a doutrina dos gnósticos, né? Dos gnosticistas. Então, já havia essa falsa doutrina, e o gnosticismo está no nosso meio de nós. Você quer um gnosticismo pior do que os testemunhos de Jeová? Os testemunhos de Jeová nega que Jesus Cristo, o Messias, veio em carne. Os testemunhos de Jeová diz que simplesmente Jesus é um bom homem, um profeta. Mas ele, um dia na porta da minha casa, alguém disse, um conhecido que chegou lá, testemunho de Jeová, estava trabalhando e chegou, eu conheci ele, comecei a conversar com ele, ele disse, Jesus não é todo poderoso. Todo poderoso é só Jeová. Então isso está espalhado por aí. E aqueles que não negam que Jesus veio em carne, da forma que os gnósticos, exatamente como os gnósticos negavam, negam de alguma forma, quando negam a sua soberania, por exemplo, citado no capítulo 2 de 1 Pedro. Aí o versículo 8, Pedro faz a seguinte advertência: acautelai-vos para não perderdes aquilo, olha aqui a prevenção, a importância da prevenção. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E ele vai mais para frente a orientação, já que Judas mandou a gente recordar os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais um pouco. Todo aquele que ultrapassa... Como é que você conhece um falso mestre? Ele ultrapassa a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Aí João orienta:
João continua orientando: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Aí, se formos obedecer um pouco mais Judas, a gente tem muito a lembrar das palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, mais um, Gálatas, né? Gálatas capítulo 1. Versículo 8. Mas aí esse é Paulo advertindo os Gálatas contra os falsos mestres da época. Quem eram os falsos mestres da época e que atormentava a igreja da Galácia? Quem era? Vocês se lembram? Os judaizantes. Eles eram chamados judaizantes porque eles eram proselitistas, eles queriam espalhar a sua doutrina judaístas no meio dos crentes. Então, qual era a doutrina dos judaizantes? Olha, se vocês temem a Deus, se vocês dizem crer em Moisés, então seja circuncidado, pratique as leis cerimoniais, né? Aí Paulo escreve para dizer: não, isso não faz parte do Evangelho, circuncisão, né? Isso aqui é importante, porque tem muitos irmãos que lêem no Velho Testamento algumas coisas e não entendem, quer aplicar no Novo Testamento. Circuncisão, por exemplo, é uma coisa que não faz parte dos crentes no Novo Testamento. Então, aí a advertência aqui, recordando as palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, amaldiçoe. Não é pecado amaldiçoar os falsos mestres. Nem é pecado, porque Deus já amaldiçoou. Judas já disse que eles estão guardados para o fogo eterno, né? Eles já estão amaldiçoados. Então, feita essa parte, você já está prevenido, lembrando do que já disseram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira que Judas está nos ensinando a nos prevenir contra os falsos profetas. Mas você não precisa estar lembrando somente agora na igreja, esteja lembrando sempre, né? Esteja lembrando sempre das palavras dos apóstolos, dessas palavras que nós lemos, porque na hora que chegar a abordagem do falso mestre, você tem como responder a eles, tá certo? Então Judas nos manda: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós já fizemos um pouco aqui. Então, como nos prevenir? Em segundo lugar, desenvolvendo a sua fé. Judas nos ensina aqui que a maneira de nos prevenir contra os falsos mestres é desenvolvendo a nossa fé. Irmãos, a fé que foi nos dada para ser desenvolvida. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, por isso que você é chamado novo convertido. E na Bíblia o novo convertido é chamado de criança. Assim como a criança precisa de se desenvolver fisicamente, emocionalmente, o crente precisa se desenvolver espiritualmente. E como é que a criança se desenvolve? Alimentando-se. Por exemplo, Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, diz que as crianças na fé, os novos convertidos, precisam se alimentar bastante de leite. Então a Bíblia é chamada de leite, é o leite do novo convertido, é a palavra de Deus. Em Hebreus, o autor do livro de Hebreus já diz que os crentes velhos têm que se alimentar de alimento sólido, ou seja, deixar o leite é para criança, né? Aliás, há
há um complô, uma propaganda contra o leite por aí, né? Os médicos mais preparados dizem que o único animal, ele chama animal, o único animal que se alimenta de leite depois de adulto é o ser humano, né? O bezerro, só enquanto é bezerro que toma leite, né? Todos os mamíferos só tomam leite durante a infância, depois para de tomar leite, né? Então, no crescimento espiritual, a mesma coisa. Na Bíblia, os crentes antigos, a menos que no caso da vida espiritual, a pessoa pode ter 20 anos, 30 anos que é crente e continua criança. Judas está dando a dica aqui que para se prevenir contra os falsos mestres, você precisa desenvolver a sua fé, amadurecer a sua fé, ser um crente maduro, né? O que é um crente maduro? É um crente que já chegou a um ponto que sabe tudo? Não precisa aprender mais nada? Não. Um crente maduro é um crente que começou no começo aprendendo, quando era novo convertido, segue aprendendo e continua aprendendo, né? Aliás, essa é a característica do ser humano humilde. Ele morre aprendendo. Até tem aquele velho ditado errado, que é errado: vivendo e aprendendo. Esse ditado está errado. O certo é aprendendo e vivendo. Mas existe o ditado viver. O ditado é porque eu entendo o ditado. O ditado significa que você nasce e continua aprendendo até a morte, né? Vivendo e aprendendo. Mas o versículo 19 é que está a exortação para desenvolver a nossa fé. Versículo 20: vós, porém, amados, edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito. Então é aqui que eu tirei a palavra desenvolver a fé. Aliás, Paulo também dizia: desenvolvei a vossa fé com temor e tremor, né? Então, a gente está prevenido desenvolvendo a nossa fé santíssima, e ao mesmo tempo que a gente desenvolve a fé, a gente rega esse desenvolvimento da fé com a oração. Então, a oração faz parte do conhecimento bíblico, porque pela oração, porque não basta aprender a verdade, você precisa da ajuda do Espírito Santo para você colocar em prática aquela verdade. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir pôr em prática qualquer verdade bíblica. Por isso que a oração, porque a oração, primeiramente, é uma dependência do Espírito Santo. Lá em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, qualquer crente, quando ele começa a orar, o Espírito Santo está orando com ele, ajudando-os a fazer os pedidos corretamente, porque, conforme Tiago, corre o risco do crente pedir coisas para esbanjar com seus próprios prazeres, né? Pedir a orar para sua própria vaidade, né? Isso é errado. Então nós precisamos, o crescimento espiritual é acompanhado de oração, porque o crescimento espiritual existe na dependência de Deus, como Jesus mesmo disse lá em João 15: sem mim, lembra? Sem mim nada podeis fazer. Aí ele exorta: estai em mim e a minha palavra esteja em vós. Amém? Então, a segunda maneira de estar prevenido contra os falsos mestres é desenvolvendo a sua fé. Agora, como é que a gente desenvolve a fé? Esticando um pouquinho mais. Na palavra de Deus. Porque a fonte da fé é a palavra de Deus. Não há fé sem conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, é superstição. E está cheio de superstição nas igrejas. Os pastores por aí, inclusive pastores, estão fazendo afirmações que não existem na Bíblia.
Olha, Deus lhe prometeu lhe dar milhões de reais, se você... Isso está na Bíblia, não. Olha, Deus lhe prometeu lhe curar de câncer. Não, não está na Bíblia isso, não. Deus prometeu que você não vai passar apuros financeiros ou qualquer tipo de apuro. Deus prometeu que você vai ser livre de qualquer enfermidade, né? Inclusive eles usam Isaías 53, que diz que Jesus carregou sobre ele as nossas enfermidades. Eles interpretam aquilo lá como se fosse quem é crente não sofre mais doença, né? Porque Jesus já levou as nossas enfermidades quando morreu na cruz, né? Isso não está na Bíblia, é invenção e má interpretação da falsa hermenêutica, da falsa exegese por aí, né? Então a exortação aqui de Judas é que desenvolvamos a nossa fé, e nós deparamos da Escritura que a gente desenvolve a nossa fé mediante o conhecimento da Bíblia. Por isso que Romanos 10 realça a pregação. A fé vem pela pregação. É importante ouvir pregação. Vocês fizeram bem vir para a igreja hoje. Deus lhe abençoe. Vocês fizeram bem, né? Sua fé está sendo desenvolvida um pouquinho mais nessa noite maravilhosa de novembro, dia 22 de novembro. Que bom, né? Então, Deus lhe abençoe. Você tomou, o Espírito Santo lhe guiou e você obedeceu e veio para a igreja, né? Graças a Deus. Mas Judas fala de mais uma maneira de a gente se prevenir contra os falsos mestres. É refugiando-se em Deus. Aliás, tudo que Judas está dizendo você já sabe, todos nós já sabemos, né? Para se prevenir dos falsos mestres, a gente tem que se refugiar em quem? Onde a gente vai esconder deles? Em Deus. Não está escrito no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Deus é para onde nós corremos. Quando os falsos profetas, os falsos mestres nos assaltam, nos atacam, com aquelas palavras sedosas, gentis, bonitas, para onde nós vamos fugir para não ser enganados? Refugiando-se em Deus. Olha o versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, corre para Deus. Temos que nos guardar, refugiar, nos esconder em Deus, porque Deus é amor, Deus nos ama. A gente tem que correr para onde nós somos amados. Vocês são amados aqui na igreja, amém? Nós amamos vocês, por isso vocês correm para cá. Deus nos ama, por isso nós corremos para Deus. Guardai-vos no amor de Deus. E ao mesmo tempo que você corre para Deus, tem que correr com esperança. Você não tem que correr com desespero, com falta de fé, com medo, assustado. Vocês notaram que durante tantas palavras ditas por Judas acerca da proteção contra os falsos mestres, da luta contra os falsos mestres, da condenação dos falsos mestres, das marcas dos falsos mestres, e agora chegamos aqui na prevenção contra os falsos mestres, mas nenhuma vez Judas diz para a gente ter medo dos falsos mestres, amém? Não é para ter medo dos falsos mestres, assim como nenhum lugar na Bíblia manda a gente ter medo de Satanás. Pelo contrário, manda a gente resistir Satanás, como Davi resistiu Golias. Tu vens a mim com espadas, escudos e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Maravilha, né? Então, quando você corre para o refúgio do amor de Deus, mas enquanto corre com esperança, porque Deus é fiel às suas promessas.
porque Deus é poderoso. Deus não é Deus de confusão. Os falsos mestres vai querer colocar confusão na sua mente, vai querer confundir você. Os falsos mestres são as verdadeiras serpentes do século 20. Como foi que a serpente enganou Eva? Não é assim. No primeiro ele fez a pergunta: foi assim que Deus disse? Imagina a gentileza daquela serpente toda colorida, falando com Eva. Oi? Entendeu? Aí Eva, cuidado. Eva prestou atenção, não. Quando os falsos mestres voltar para você e dizer oi, e principalmente lhe chamar de irmão, cuidado com aqueles que lhe chamam de irmão, viu? Os falsos mestres, hoje em dia, está conseguindo entrar na vida das pessoas com a mentira, com a falsa doutrina, chamando de irmão. Eles chamam todo mundo de irmão. Mas esse é o propósito dos falsos mestres: usar jargões cristãos, palavras cristãs, nomes de doutrinas cristãs, chamar todas as pessoas de irmão, ser muito gentil e cativante com os irmãos para depois dar o bote. Vou dar um exemplo também clássico. Alguém já ouviu um adventista pregar sobre o juízo investigativo? Já ouviu? Alguém já viu na televisão uma pregação de um falso mestre adventista falar sobre o juízo investigativo? Eles não falam, porque se falar, escandaliza, assusta. Até eu, na minha maturidade cristã, mais de 40 anos em Cristo, sem parar de desenvolver a minha fé. Minha fé nunca teve um milímetro de paradeiro no desenvolvimento da minha fé. Eu me converti, logo me agarrei com o pastor e não soltei enquanto não aprendia tudo, né? Não faltava à igreja, lia a Bíblia, lia livros. Eu lembro que eu era assinante de uma revista chamada Mensagem da Cruz. Eu lia essas revistas, eu lia sobre os perseguidos da Rússia, e eu lia muito, e eu fiquei assustado quando nesse tempo agora, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo agora, esses dias atrás, quando eu comecei a pregar sobre Judas, é que eu descobri que eles têm uma doutrina falsa chamada juízo investigativo, que eu vou explicar para vocês quando eu terminar a Epístola de Judas, que estiver falando sobre as seitas. Eles não pregam sobre o juízo investigativo, pelo menos eu nunca vi. Eu assisti a televisão Novo Tempo uma vez, mas depois que eu vi que era lixo, eu abandonei televisão Novo Tempo. Cuidado com televisão Novo Tempo. A televisão Novo Tempo é uma serpente eletrônica, certo? E eu descobri mais ainda sobre os adventistas, as músicas bonitas, a sofisticação dos seus templos, da sua organização, é tudo meio para chamar, um chamativo, né? Como se mostrasse: olha como nós progredimos, nós somos verdadeiros cristãos, e vocês não. Então vocês precisam vir para cá, para o nosso lado. Tenha cuidado, meus irmãos. Então se refugie em Deus, no amor de Deus e na esperança, nas promessas de Deus. Aqui diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Misericórdia, essa esperança da misericórdia é tudo na nossa vida, porque, meus irmãos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós não temos a proteção em nós mesmos contra os falsos mestres. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meus irmãos, todos vocês eram seguidor de falsos mestres, estavam numa igreja dessas aí. Levante, como diziam os antigos, levante a mão para o céu e dê graças a Deus por você não ter caído de paraquedas lá numa igreja dessas. Você estaria frito para sempre. Se você fosse um eleito,
Você ia sofrer, até descobrir a verdade, mas Deus ia lhe mostrar a verdade um dia, né? O irmão Ivo e a esposa, eles conseguiram se safar dos adventistas. Um dia, que é assim, os eleitos vai seguindo ali, enganado, até que um dia os falsos profetas deixa escapar, né? Praticam deslizes. Aí os eleitos, o Espírito Santo logo aguça a antena, puxa a antena dos eleitos, e ele, eu estou aqui fazendo o quê? E ó, foi assim que o irmão Ivo e a irmã Elizabeth fizeram, né? E muitos outros, graças a Deus, mas é raro, porque a maioria dos que seguem os falsos profetas não tem a ação do Espírito Santo, são induzidos, são destinados ao inferno, à condenação, por incrível que pareça. Aí eles, como diz o outro, ele encasqueta aquela falsa doutrina no coração dele, na mente dele, que não tem quem convence que eles estão errados. Portanto, meus irmãos, a terceira coisa a se fazer para se prevenir dos falsos mestres é se refugiando em Deus. Mais uma coisa, e última: como eu posso me prevenir contra os falsos mestres? Judas dá a dica, ajudando aos assediados pelos falsos mestres. Esse exercício de ajudar ajuda a nos prevenir, porque nós já estamos prevenidos, vamos prevenir outros, porque uma das marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, é o amor fraterno. Então, se você vê que alguém está sendo iludido, tem boa intenção, e se humilha e lhe pergunta alguma coisa, ajuda. É assim que Judas ensina: fazei tudo isso. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É importante isso. Conhece um parente, um amigo, conhecido? Comece orando por eles. Comece orando por eles. E procurando uma brechazinha para ver se ele se humilha e lhe pergunte alguma coisa. Porque também não é bom ficar discutindo com pessoas, como eu falei, com pessoas iludidas pelos falsos mestres, porque não adianta. Eles já sofreram lavagem cerebral e ninguém diz que ele está errado. Por mais que você mostre a Bíblia, não, meu amigo, a Bíblia diz assim, ele diz, não, isso não significa isso. Essa é uma gravação das pessoas iludidas pelos falsos mestres. Isso não significa isso. Como é que na Bíblia isso não significa isso? Então, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-vos os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, quanto aos parentes, amigos, conhecidos que você conhece que estão na dúvida, né, você vai ajudá-los, né, tentando resolver as dúvidas, sempre confiando em Deus. Mas aqueles que realmente não querem nada, não querem mudar, você não precisa ficar agitado por isso, né? Mostre amor, mostre compaixão, tenha compaixão, ore por eles, mas deles, você tem que detestar até a roupa do corpo deles, porque está contaminada. Aquelas pessoas que seguem falsos mestres, está contaminada até a roupa do corpo. O que significa isso? Você não pode ter comunhão com eles, você não pode ter amizade deles, você não pode andar com eles, você não pode chamá-los de irmão, você não pode orar com eles, você só pode ter compaixão à distância deles, porque diz aqui que você deve detestar até a roupa contaminada pela carne, porque a doutrina é tão, a falsa doutrina é tão venenosa, né,
Vocês que já viram alguém que trabalha no campo com agrotóxicos, né? Agrotóxico, qualquer veneno, eles lidam com aquele veneno, a roupa deles fica impregnada também. Assim são o veneno da doutrina falsa, dos falsos mestres. A doutrina é tão forte, é um veneno tão forte que contamina a roupa do corpo. Aqui é uma figura de linguagem para dizer para você: se separe deles, não ande com eles, não tenha comunhão com eles. Afaste, somente ora e tenha compaixão deles, mas não se contamine com eles. Por isso que é importante que você não veja televisão Novo Tempo, porque você está se contaminando com eles. A Bíblia diz que a Bíblia é muito clara: não vos enganeis, as más conversações, complete, corrompem os bons costumes. Ou seja, você aprende a verdade aqui, os bons costumes, aí vai ouvir um falso mestre, fica corrompido. Então, vocês notaram a estratégia da pregação de hoje? Alguma diferença? Ou não? Os verbos estão todos no gerúndio. Lembrando, para você nunca esquecer, lembrando, desenvolvendo, refugiando, ajudando. Dá para memorizar? Lembrando, desenvolvendo, refugiando, ajudando. Lembrando, refugiando, desenvolvendo e ajudando. Aí, prevenir, concluímos dizendo que prevenir-se é estar firmado na sã doutrina, é atender à exortação de Judas 3, onde ele diz: batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue a você. Amém? Ó Deus, te damos graças, porque a tua palavra é a verdade, e o Senhor já tinha orado para o Senhor, nosso Pai, nos santificar na verdade. A tua palavra, ele disse, a tua palavra é a verdade, e nós devemos nos alimentar na verdade para nos prevenir dos falsos mestres. Mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso atendemos à exortação de Judas, que isso é feito com oração, na dependência de Deus, porque Jesus disse, e nós concordamos, que sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Vem nos proteger, vem nos prevenir, vem nos abençoar, nos afastando até da roupa contaminada dos falsos mestres. Em nome de Jesus, amém.